Unidade 2, aula 1, agentes modeladores do relevo, tá certo? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqueles processos que causam modificações no relevo, tá? No relevo terrestre, beleza? Parte do que a gente vai falar aqui, vocês viram, de certa forma, lá na disciplina de geologia com o professor Anderson, tá? Aí eu vou tentar colocar um foco aqui, lógico que nos processos, né? Mas também nas formas que são resultantes desses processos, tá? Então, aquilo que eu falei, né? A diferença entre geologia e geomorfologia é que a geologia estuda o processo em si, a geomorfologia estuda o resultado, né? O reflexo desses processos no relevo, tá? Então, agentes modeladores do relevo. O relevo corresponde às formas e compartimentos da superfície da planeta, serra, montanhas, colina, planalto, planície, depressão, entre outros, sendo reflexo de um equilíbrio móvel, dinâmico, entre forças da natureza diferente. Aí, Raimundo, lembra da aula passada, do texto passado, as subdivisões da geomorfologia? Sim. Lembra? Morfologia, morfometria. Lembra daquelas histórias todas, aquelas divisões? Aí, ó, é uma qualitativa, né? Ó, os compartimentos da superfície do planeta tratados de forma qualitativa. Serra, montanha, colina. Dentre os planetas do sistema solar, a Terra é o que representa as mais variadas formas de relevo e desníveis topográficos. Alguém chuta o porquê disso? Pelo número de variáveis que a gente tem que influenciam o relevo, tá? Não só, Guedes, pela possibilidade da gente estudar, né? O que está sendo colocado aqui é a Terra por ela mesma, né? O planeta pelo planeta, tá? Ele tem as mais diversas formas, porque formas muito mais variadas do que outros planetas, porque a gente tem mais processos atuando sobre a estrutura da Terra, tá? que terminam gerando relevo, né? Então a gente tem diversas variáveis climáticas, chuva, vento, mudanças de temperatura, umidade, né? E coisas que não tem em outros planetas, tá? E aí termina que a gente tem uma diversidade maior geomorfológica aqui na Terra do que em outros locais. Outros planetas também têm relevo. A gente já falou inclusive sobre isso, também tem relevo. Só que o da Terra ele é mais variado, tá? Do que de outros planetas, porque a gente tem mais processos atuantes sobre esse relevo. As forças que modelam o nosso planeta têm origem interna, forças endógenas, e externas, forças exógenas. Sugere-se que se apenas os agentes externos atuem sobre a parte sólida da superfície terrestre e não houvesse uma dinâmica interna que causasse seu erguimento, todo o planeta seria coberto por um único oceano, cuja profundidade média fica na A profundidade média seria de cerca de 2,6 km. Quem é que modela o relevo da Terra? Quais são as forças? Os grupos de forças. Forças endógenas e forças exógenas. Não tem como vocês esquecerem e confundirem isso, tá? Endo significa dentro, tá? Exo significa fora. Lembra sempre, força endógena é algo de dentro, tá? De dentro do quê? Dentro da Terra. Dentro da Terra, isso mesmo, Bruno. Tá certo? Então, como a gente está falando de relevo, as forças endógenas que modificam o relevo, elas têm origem dentro do quê? Da Terra. E as forças exógenas, exo significa fora, significa externo, tá? Então as forças exógenas, elas são o quê? Atuam ou têm a origem delas fora da Terra. Tá certo? Não é de dentro da Terra, é de fora da Terra. Então, fixem essas palavras. Então, o relevo terrestre, ele é o resultado dessa briga de forças, tá? Das forças internas com as forças externas, tá certo? As duas vão atuando ao mesmo tempo, só que em intensidades diferentes a cada momento, né? E aí vai originando as diversas, né, formas de relevo que a gente conhece. Grande parte da topografia terrestre resulta de processos de diferenciação que produzem a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica
constitui cerca de 65% da superfície sólida da Terra, sendo composta principalmente por rochas basálticas e de idades inferiores a 200 milhões de anos, indicando assim que seja uma crosta jovem em relação ao tempo geológico e, portanto, continuamente renovada. Já a crosta continental, onde é mais comum a presença de rochas graníticas, as idades podem ser bem mais elevadas, superando a 3 giga-anos. Isso. Que são bilhões de anos, né? MA, milhões de anos, GA seriam bilhões de anos, né? Lembra da memóriazinha do computador, né? Megabytes, gigabytes, né? Megabytes são milhares de bytes, gigabytes são milhões de bytes, né? Bilhões de bytes. Do ponto de vista, assim, de grandes estruturas do relevo, né? Elas são controladas, essas estruturas, elas são controladas basicamente pelas forças internas, tá? Essas forças que resultam dessa movimentação que a gente tem, típica da Terra, né? Dessa movimentação entre as placas, né? E que tem naquela divisão lá, ou na divisão, né, por separação, ou nos contatos entre as placas, a formação de grandes estruturas de relevo, tá? As grandes cadeias de montanhas, né, os cinturões orogenéticos, como a gente chama, as fossas, né, oceânicas e aí por diante, tá? Esses elementos que eu coloquei aí nesse slide, eles são coisas que vocês viram lá na geologia, tá? Vocês sabem já muito bem disso, né? A crosta oceânica tem uma densidade diferente da crosta continental, né? Quando essas duas crostas elas se chocam, você tem formação de relevo, né, com características diferentes, tá? Isso é o que a gente vai ver ao longo aqui das próximas aulas. Também é válido destacar a ação dos organismos vivos, como a fauna e flora, na gênese do relevo, bem como, cada dia mais, o poder de interferência humana nos processos morfogenéticos, criando e destruindo formas de relevo. Isso. Aí tem essa figurinha aí que mostra isso, né? Essas relações, né, entre esses elementos que a gente falou, né, os agentes internos, os agentes externos que estão ligados ao clima, né, e os organismos vivos, tá certo? Principalmente fauna e flora, mas logicamente a cada dia se passa mais a interferência humana, tá? Na modelagem do relevo, tá certo? Então você vê, essa figurinha, ela resume tudo. Os processos e formas do relevo, tá, estão sob influência dos elementos geológicos, são questões estruturais, tá? Tem influência da geologia local, a resistência das rochas, a composição das rochas, tá? Então influenciam no relevo. Você tem, de outro lado, o clima, que seriam agentes externos, tá? Juntamente com a ação dos organismos vivos, tá? Compõem os agentes externos, tá certo? E modelam as formas de relevo, certo? Vão causando desgastes, né? Detalhamentos, tal, que a gente chama de esculturação das formas de relevo, tá? Então a gente tem essas relações. E, digamos assim, relativamente de uma forma recente, né? A gente tem muita influência humana também, causando modificações nos processos naturais, tá certo? E essas modificações, elas também interferem nas formas de relevo, aí como o relevo evolui, certo? Então essa figurinha, ela termina resumindo isso tudo, né? Quem são os elementos que influenciam na composição do relevo terrestre? O relevo é o resultado da ação dos processos geológicos e climáticos acumulados ao longo do tempo geológico. Como é importante essa frase para vocês, tá? O relevo, ele é resultado da ação dos processos geológicos, ou seja, processos internos, e climáticos, ou seja, externos. Aí, ó, atenção para esse pedacinho. Acumulados ao longo do tempo geológico. Tá? Isso é muito importante para a geomorfologia, é muito importante para vocês. Quando vocês forem trabalhar com análise da paisagem e tal, vocês têm que lembrar o seguinte: o relevo, ele não é algo mágico, tá? Algo que alguém que tem uma varinha mágica fez assim, que surge uma serra, que surge uma montanha, e a montanha aparece, tá? Aquela montanha, aquela duna, aquela praia, aquela falésia, ela está ali, mas ela não foi sempre aquilo. Ela antes, no tempo geológico, ela era outra coisa, tá? Então, por exemplo,
uma falésia nem sempre foi uma falésia. Tá? A origem da falésia, lá nos primórdios, né, se você for voltando no tempo geológico, ela não era uma falésia, ela era, por exemplo, uma colina. Tá? E com o passar do tempo geológico, começou a ser afetada pelo mar, pela ação do mar, que foi esculpindo aquela colina, transformando ela em uma falésia. Tá? Então isso é muito importante, pessoal, que vocês entendam em mente que o que vocês veem hoje é o resultado de processos que vêm atuando naquele local ao longo do tempo geológico, que pode ser bilhões de anos, milhões de anos, milhares de anos, centenas de anos. Tá? Então, não pensem a paisagem de forma estática, de forma parada. Vocês têm que pensar, e a gente de geomorfologia faz isso, né? A gente pensa como aquele local evoluiu até chegar no que ele é hoje. Certo? Quem trabalha com geologia, com geomorfologia, trabalha sob essa perspectiva da evolução, sobre essa visão do tempo profundo, tá? E não só de questões momentâneas. A classificação das formas de relevo, baseada em critérios geológicos, nos remete a uma geomorfologia estrutural, enquanto que classificações baseadas em condicionantes climáticas remetem à geomorfologia climática. O que vale aqui para vocês marcarem no caderninho de vocês? Ó. Sempre que a gente falar de alguma coisa estrutural, a gente está se referindo à geologia. Climático, o nome já diz tudo, aí eu não preciso dizer, né? O condicionante ele é relativo ao clima. Tá? Então, se eu disser assim, essa forma de relevo ela tem origem estrutural, significa que eu estou dizendo que aquela forma de relevo tem origem em algum elemento geológico, algum processo ou elemento geológico. Se eu disser que é climático, então quer dizer que os agentes externos atuaram mais na formação daquele relevo. Ocorre que critérios puramente geológicos ou puramente climáticos não são suficientes para explicar a gênese e a evolução do relevo, sendo mais eficaz o estudo baseado em processos fluviais, costeiros, eóticos, glaciais, por exemplo. Qual é a lógica dessa colocação? É que ao invés de você ficar estudando elementos separados, né, você estuda o processo como um todo. Tá? Então, por exemplo, processos fluviais eles envolvem questões climáticas e estruturais ao mesmo tempo. Tá? Então, você não fica de olho assim, só em uma parte dos elementos que modelam o relevo. Você olha o contexto como um todo. Tá legal? Essa seria a lógica. Conjuntos de formas submetidas ao mesmo tipo de clima constituem sistemas morfoclimáticos. E conjunto de formas estruturais na mesma base geológica constituem sistemas morfoestruturais. Qual é a diferença entre sistema morfoclimático e morfoestrutural? Tá? Sistema morfoclimático são conjuntos de formas, tá? Um conjunto de relevo, né, de formas do relevo, que a base que gerou esse conjunto de formas foram elementos do clima. Por outro lado, o sistema morfoestrutural, isso aqui de baixo, né, o morfoestrutural, ele compõe as formas de relevo que têm origem geológica. Os dois grupos que a gente tem de agentes, né, modeladores do relevo, agentes endógenos, agentes exógenos. Tá? Isso a gente já falou. Agentes endógenos. Ó, grava isso aqui, ó. Grava isso aqui. Eu fiz esse retângulo aqui, ó. Grava isso aqui na cabeça de vocês, tá? Agente endógeno. Agente endógeno é aquele que está ligado à força interna do planeta. Agente externo está ligado a alguma coisa externa do planeta, ao planeta. Aí eu sempre faço essa brincadeira aí nas aulas, né? Me dê um exemplo de agente endógeno. Aí vai ter aí na tela, inclusive, o magmatismo, o vulcanismo, o tectonismo, né? São os terremotos. São agentes internos. Não é isso? Eles atuam dentro da Terra, não é isso? A chuva atua dentro da Terra ou fora? O vento, umidade, tudo é externo. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Um tatu, uma minhoca, uma formiga, eles moram aonde? Fora da Terra ou dentro da Terra? Dentro da Terra, não é isso?
Então, esses animais, eles são agentes internos, ou seja, endógenos, ou são agentes exógenos? Só é um agente interno se aquele elemento, aquele processo, depender daquela energia interna da Terra. Aquela energia que é gerada pelo núcleo da Terra. Tá? Então, se vocês olharem direitinho, o magmatismo, o vulcanismo, o tectonismo, os terremotos, né, e tal, eles só ocorrem na Terra porque a gente tem um núcleo da Terra que é muito quente e mantém uma camada ao redor dele de rocha derretida, rocha líquida. Vou chamar grosso modo assim, tá? De rocha líquida, né? E por vezes esse líquido, esse fluido, ele quer sair, quer ir para fora da Terra, né? Para fora da crosta, na verdade, né? Quer extravasar. Então é isso que causa essas movimentações tectônicas e tal, tá certo? Então, um agente interno, pessoal, para ser um agente interno, um agente endógeno, ele tem que depender dessa força, dessa energia que o planeta Terra tem no interior dele, tá? Aí eu pergunto, um tatu, ele depende dessa energia interna da Terra? A minhoca depende da energia do núcleo da Terra para viver? Um tatu depende? Uma coruja buraqueira depende? Uma formiga depende? Não. Então esses elementos, pessoal, não são agentes internos, tá? Agentes endógenos. A galera confunde muito isso. Acha que porque eles estão debaixo da terra, cavando buraco e tal, muita gente acha que são agentes endógenos. Mas não são, tá? Eles são agentes externos. Por quê? Porque eles não dependem da energia interna da Terra. Então, para ser um agente interno, um agente endógeno, é necessário que aquele processo dependa da energia interna da Terra, ou seja, a energia que emana, né, que é produzida pelo núcleo da Terra. Se o elemento que você está analisando ele não depender dessa energia do núcleo da Terra para ocorrer, então ele é um agente externo, mesmo que seja um bicho que cave buraco. Tá? Ele vai se manter sendo um agente externo. Aí esses agentes externos são basicamente os elementos do clima, os seres humanos, né? Os seres vivos como um todo, né? Os seres humanos e aqueles elementos também que são de fora da Terra. Por exemplo, um meteoro que cair na Terra, né? Ele vai causar uma cratera, que é uma forma de relevo. Tá? Então todos os elementos que não dependem, os processos, né, e os elementos que não dependem dessa energia do núcleo da Terra, eles são classificados como agentes exógenos. Todos os processos que dependem dessa energia do núcleo da Terra são classificados como agentes endógenos. Aí aqui tem uma figurinha de agentes internos e externos, só para acabar a aula, né? Agentes externos, basicamente aqueles elementos ali do clima, né? Que eles estão fora da Terra, tá? Elementos do clima. E a ação dos agentes biológicos também, né? Dos seres vivos e da atividade humana. Do ponto de vista de interno, né, a gente teria principalmente aqui ó, o ciclo das rochas, tá? Vocês estudaram muito a energia interna da Terra, né? Tá joia? Então aí basicamente seria, a grosso modo, esses processos endógenos e exógenos. Nas próximas aulas a gente vai ver detalhadamente cada um desses processos, tá? E aí as formas de relevo resultantes deles.